irmãos, a paz do Senhor. Eu estou grato a Deus por ter me trazido até aqui com graça, saúde e segurança. Quero agradecer também ao pastor Cirso, pastor presidente aqui deste campo. Deus abençoe o senhor. Ao Marco Antônio, também ao Márcio, que nos formulou o convite. E através da sua pessoa eu quero cumprimentar toda a pleide de obreiros, servos que lhe ladiam, trabalham ao seu lado. Deus abençoe grandemente a todos vocês, que Deus possa honrá-los e abençoá-los. Sem mais delongas, eu gostaria de ler um texto com os irmãos. E os irmãos que possuem Bíblia, por gentileza, abra no livro de Provérbios, capítulo de número 30, versículos de número 24 até o versículo de número 28 para a nossa meditação. Glória a Deus. Deus me dá a honra nesta noite de rever alguns amigos que fizemos ao longo da caminhada. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 30, versículos de número 24 ao 28. Somente quem achou para me entender, dê um glória a Deus bem alto aí. Diz assim a palavra do eterno Deus, Provérbios 30, 24 ao 28. Essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bando, se repartem. A aranha, ou em outra tradução, a lagartixa, que se apanha com as mãos e está no espaço dos reis. Amém? Diga para o seu irmão, por gentileza, mais próximo de você, diga: as coisas pequenas falam. Quem crê nesta palavra, diga amém. Sente, por favor, glorificando a Deus. Se não for incômodo e muito enfadonho aos irmãos, olha para o irmão de novo e diga assim: irmão, se você não der glória... Não, diga para ele de fato: irmão, se você não der glória, eu vou dar glória no teu lugar. Só quem veio para glorificar aqui. Aleluia. Pois bem, meus irmãos queridos que aqui estão, nesta grandiosa oportunidade, eu gostaria de pregar uma palavra poderosa da parte de Deus. O Antigo Testamento hebraico, em regra, ele era dividido em 3 partes: leis, profetas e os escritos. E na terceira parte estavam os livros poéticos e sapienciais, a saber, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e outros. Semelhantemente, o Israel antigo, ele tinha 3 categorias de ministros: os sacerdotes, os profetas e os sábios. E esta última era especialmente dotada de sabedoria e conselhos divinos a respeito de princípios e práticas da vida. O livro de Provérbios, ele representa a sabedoria inspirada dos sábios. O livro de Provérbios, o qual nós tomamos por base, foi escrito por Salomão e outros, a saber, Agur, e também as palavras da mãe do rei Lemuel, aproximadamente em 970, 700 antes de Cristo. Então, no livro de Provérbios, o qual nós tomamos por base, que contém 915 versículos e 31 capítulos, com a ajuda do Espírito Santo, ele me colocou no coração, aqui no capítulo 30, versículos de número 24 ao 28, onde encontra-se as palavras de Agur.
Agur, seu significado do seu nome é cobrador ou colecionador. Este homem, ele foi considerado um grande sábio hebraico. Agur, ele escreveu ou colecionou as máximas de Provérbios 30. Seu pai, ele é conhecido como Jaque, o oráculo. Agur, este homem que eu vos falo, ele foi escritor de vários provérbios endereçados a Itiel e também a Ucal. Agur, ele era da tribo dos ismaelitas, ao norte da Arábia. E quando Agur começa a escrever aqui, no capítulo de número 30, versículos de número 24 ao 28, ele começa falando de 4 coisas pequenas, mas providas de grande sabedoria. Todos nós aqui somos sabedores, e sabemos que a Bíblia, ela fala em linguagem numérica, conhecida por nós como numerologia, pois o número 4, todos nós sabemos que representa na Bíblia o número do governo do mundo, pois todos aqui sabem que há 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Há 4 pontos cardeais: norte e sul, leste e oeste. Há 4 ventos: vento oriental, vento ocidental, vento norte e também vento sul. Na história do mundo antigo, houve 4 impérios mundiais, como Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e também Império Romano. Mas quando eu começo a falar do número 4, o meu coração se alegra na presença de Deus, porque eu me lembro também do 4º homem da fornalha, que está aqui nesta noite, para livrar e abençoar o seu povo. Oh, glória a Deus. Quando eu falo do número 4, eu também me lembro dos 4 cantos da terra, aonde um dia Deus falou comigo, e com certeza pode ter falado contigo, que te levaria para os 4 cantos desta terra, levando o evangelho, pregando a sua palavra, ganhando almas e fazendo aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. E eu acredito que Deus é um Deus que ainda promete, é um Deus que ainda cumpre na nossa vida. Se Ele falou, Ele vai cumprir, em nome, oh glória a Deus, do seu Filho amado. No capítulo 12 de Eclesiastes fala de 4 coisas interessantes, que nós não vamos entrar em mérito esta noite, porque os horários passam rapidamente, que é cadeia de prata, copo de ouro, cântaro junto à fonte e roda junto a poço. Mas quando eu falo do número 4, eu me reporto também ao livro de Gênesis, aonde fala de Isaac e seus servos que cavaram 4 poços, Ezeque, Setina, Reobote e um poço em Berseba. E quantos inimigos estão tentando entulhar os nossos poços? É só nós cavar outro poço que a água vai verter e nós vamos saciar a nossa sede. O inimigo pode tentar, o inimigo pode fazer o que ele tentar fazer contra nós, ele não vai ter êxito, porque maior é o que está conosco aqui nesta noite, e aonde nós colocarmos as mãos e cavarmos, vai verter água para nós bebermos. Oh glória a Deus. A Bíblia também fala de 4 templos. O primeiro templo todos conhecem como tabernáculo, o segundo templo é conhecido como templo de Salomão, o terceiro templo é conhecido como templo de Herodes, e o 4º templo, pastor Juliano, o 4º templo é eu e você, aonde habita o Espírito Santo de Deus. E só quem tem o Espírito Santo na vida, levante a mão e adore da maneira que você achar melhor de adorar, mas não cesse de glorificar a este Deus que está aqui neste lugar. Querido, quando eu falo do número 4, eu me lembro também dos 4 evangelhos, aonde está a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Na fortaleza de Antônia, uma das magnificências de Herodes, também tinha 4 torres, 3 torres tinha 21 metros e meio de altura, e a 4ª torre tinha 31 metros e meio, que lá de cima dava para ver todo o santuário. Eu entendo que quem está em cima vê, eu entendo que quem está em cima pode, eu entendo que quem está em cima contempla você que está aqui embaixo. Aquele que está em cima abençoa aquele que está embaixo, aquele que está em cima estende a mão para aquele que está embaixo. O Deus de Israel está em cima e está contemplando você aqui e vai te abençoar em nome do seu Filho amado. Oh glória a Deus. Quantos
Quantos acreditam que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer na tua vida? Oh, glória a Deus. Quando eu falo do número 4, eu também me lembro da glória de Deus, o qual Ezequiel viu naquela visão os 4 seres viventes, que um tinha a face de um homem, o segundo a face de um leão, o terceiro a face de um boi e o quarto a face de uma águia. Como Ezequiel era homem como nós, Ezequiel tinha as mesmas fragilidades que nós, Ezequiel, ele tinha as mesmas debilidades, passava as mesmas ou necessidades parecidas. Ele viu a glória de Deus, da mesma forma que Ezequiel viu a glória de Deus, nós também podemos ver a sua glória manifestada em nosso meio. Mas depende de quem? Depende de mim? Não, depende de nós adorarmos em uma só voz, depende de nós nos entregarmos não parcialmente, mas totalmente, depende de nós glorificarmos e exaltarmos este Deus, e a glória do Senhor se manifestará neste lugar. 4, quando eu falo do número 4, eu me lembro da visão do profeta Zacarias, que viu muitas coisas com o número 4. Ele viu 4 cavaleiros, 4 ferreiros, 4 chifres, e também viu 4 carros. Mas nesta noite eu quero falar de 4 coisas pequenas, mas providas de grande sabedoria. No texto que ora tomamos por apreço, nós podemos olhar no princípio deste texto a formiga, o inseto que vive em sociedade. A formiga no hebraico, ela significa rastejante, um inseto himeneróptero, da família dos formicidas. As formigas são insetos que vivem em sociedade, em comunidade, como as abelhas e as vespas, aos quais são remotamente filiadas. É interessante, pastor Cício, que quando nasce uma criança árabe, eles abrem a palma da mãozinha da criança, pegam uma formiga e colocam na palma da mão e dizem: Oxalá, que o meu filho venha a ser hábil, inteligente e trabalhador como a formiga. A formiga é um inseto que nós podemos esmagar, ele é tão frágil que nós podemos esmagar com os nossos dedos, mas ela nos surpreende com o seu modo de ser. Ela não espera o dia mau para se preparar. Em todo tempo ela trabalha, oh glória a Deus. Quem aqui já viu um carreiro de formiga? Você já viu que a formiga carrega pedaços de madeira, pedaços de folha, pedaços de alimento maior do que ela? Evidentemente que ela não vai se alimentar de tudo. Uma parte vai para a rainha e a outra parte fica no depósito, qual alimentará quando o inverno chegar. É muito interessante, irmão, que nós temos que entregar algo ao Senhor e nos preparar com um depósito para suprir a nossa vida espiritual no tempo de angústia. Temos que entregar a nossa vida por inteiro e não parcialmente. Nós temos que nos entregar totalmente. Nós temos que entregar aquilo que não é nosso. Nós temos que entregar uma vida de fidelidade, de integridade, de testemunho, pois os dias em que estamos vivendo são dias difíceis, são dias muito pesados, são momentos que nós estamos enfrentando períodos de inverno em nossa vida, períodos de dificuldade em nossa vida, períodos de problemas, de causas que diante dos nossos olhos são causas insolúveis. E nós temos que nos preparar, nós temos que trabalhar em todo tempo. Eu sei que para muitas pessoas se tornam difícil, para outras pessoas que têm mais estrutura conseguem aguentar mais, mas também não deixa de ser difícil. Os problemas em muitas famílias estão se agravando.
E diante dos teus olhos o que você vê é um inverno. Inverno em muitos lugares não tem expressão. O chão é coberto de neve. As árvores já não têm mais folhas. As flores não desabrocham. Você não vê o passarinho cantando na árvore alegremente. Você não vê o fruto no pé. Você consegue ver somente aquele dia acinzentado, sem expressão. Mas eu entendo e aprendo com os judeus, quando eles celebram uma festa chamada Tu B'Shivat, o ano novo das árvores, aonde passa janeiro, e no começo de fevereiro, aonde a chuva cessa, o inverno passa, e começa fevereiro, todo judeu pega uma muda de árvore e planta, porque ele acredita que aquela árvore vai crescer, ela vai ficar linda, grande, vai produzir, e nós vamos nos alimentar daquela árvore. Ele acredita e ele tem esperança, e ele trabalha para que aquela árvore seja plantada, e dela venha extrair frutos daquela árvore. Ele acredita nisso. Aí eu me lembro da expressão de Salomão, quando ele diz, e o inverno passou e a chuva se foi. E o tempo de cantar chegou. E já se ouve o arrulhar dos pombos nos arvoredos. O figo já se vê na figueira. O cheiro das flores da vide já exalam o seu aroma. O que é que tu quer dizer com isso? Que o tempo de inverno na tua vida não dura para sempre. O tempo de inverno na tua vida não dura para sempre. A estação tem o seu findar, o seu limite. Nem sempre na tua vida vai ser assim, entenda. Nem sempre na sua vida você viverá isso. Deus me trouxe aqui para dizer que o tempo de cantar na tua vida está chegando. Não, você não entendeu. Eu vou dizer, você deve estar muito bem para não glorificar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O tempo de cantar na tua vida está chegando. Depois que passa o inverno, vem a primavera, vem o verão. Deus tem um tempo novo para você. Mas em todo tempo temos que trabalhar. Em todo tempo temos que nos esforçar. Em todo tempo temos que plantar. Obra missionária não se faz sem trabalho. Família não se edifica sem trabalho, sem esforço. Plante e você colherá coisas boas na tua vida. Às vezes, pastor, nós plantamos e queremos colher o que plantamos, mas na verdade não é sempre assim. Nem tudo que plantamos, senhores, vamos colher. Você sabia disso? Um homem de 70 anos, segundo está escrito no Talmud, de 70 anos, um judeu plantava um pé de alfarrobas. Vem um menino judeu, passa pelo quintal e diz, meu senhor, Shalom Adonai, o senhor não está plantando um pé de alfarrobas? E aquele senhor de 70 anos diz, sim, estou plantando um pé de alfarrobas. E o menino disse, seu tolo, o senhor não sabe que o pé de alfarrobas leva 70 anos para dar fruto? E aquele senhor entendeu e disse, sim, eu sei. Mas o que eu estou plantando não é para mim colher, mas para a geração que está vindo aí. Entenda uma coisa, às vezes você planta e você quer colher, mas não é você que vai colher. Por isso plante bem, os seus netos vão colher, os seus filhos vão colher. A sua geração vai colher o que é que você está plantando. Te esforça, trabalha, planta bem, porque vão colher frutos bons, frutos bons, frutos bons. Isso é fazer missão. O coelho, Agur também fez questão de falar do coelho. O coelho é um animal aparentemente sem graça.
O coelho, ele não faz questão de viver em destaque por aí. Dificilmente você vai ver um coelho atravessando as ruas de Içara. Mas ele tem uma característica marcante. E qual é, pastor Juliano? Ele constrói a sua casa na rocha. Deixa eu dizer algo da parte de Deus, eu não vou levar embora, eu nunca levei. Tem pessoas que vivem uma vida de aparência. Querem mostrar o que não é. Procuram dizer o que tem, mas na verdade não tem. O coelho, ele poderia fazer a sua casa nos melhores vilarejos, nos melhores bosques, nos melhores jardins, mas não. Ele procura a rocha que não tem aparência e nem formosura, mas traz segurança. O coelho não abre mão disto. Se precisar percorrer grande distância, ele percorre. Se precisar correr perigo, ele corre. Se precisar passar por dificuldade, tudo isso ele suporta para construir a sua casa na rocha. Deixa eu dizer algo para vocês. Ainda que você tenha que percorrer grande distância, ainda que você tenha que correr perigo, ainda que você tenha que passar por dificuldade, suporte tudo isso. Não tira o teu pé da rocha para colocar na lama. Não tira o teu pé da rocha para colocar na areia. Não faça aquilo que é incerto, aquilo que é fácil, aquilo que não lhe custe nada, irmão. Ei, eu sei que construir casa na rocha não é para qualquer um. É com sacrifício, é com oração, é com jejum, mas o Senhor vai te ajudar. Aleluia. O Senhor vai te ajudar. Pastor Cirso Coelho não sabe ler Bíblia, mas ele sabe que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Oh, glória. Você já ouviu falar da casa dos séculos primeiro, do século primeiro? Jesus, ele sempre foi um bom observador. Aquilo que ele observava, ou ele propunha uma parábola ou uma palavra. Jesus, certa feita, observava um homem que cavava uma sapata da casa. Quem aqui já trabalhou de pedreiro alguma vez? Alguém já trabalhou? Levante a mão. Aquele senhor lá, mais lá. Cavava uma sapata da casa. E na medida que ele ia cavando a sapata da casa, ele cavou superficialmente e edificou a casa rapidamente. Jesus disse: é boa essa palavra. Anota aí, escriba. Ele escreveu. Aí ele observou que outro pai de família cavava, mas esse cavou mais fundo. Hospedou a família e cavou fundo, até achar o platô de rocha. E quando achou aquela camada de rocha, ele edificou a casa. Ele disse: é boa essa palavra. Ele disse: aqueles que edificam a sua casa na areia, ou seja, superficialmente, vem a tempestade, o vento forte e a derruba. Mas aqueles que cavam profundo e acham o platô de rocha e edificam a sua casa na rocha, vem a tempestade, o vento forte, mas a casa permanece no lugar. O problema é que muitas pessoas querem fazer as coisas rapidamente. E eu aprendi com o meu avô e com a minha avó que a gente não se faz as coisas rápido. Tudo que é feito muito rápido para mostrar serviço fica mal feito. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que querem cavar rápido e fazer rápido para mostrar serviço e esquece que não é só ele, se a casa perecer, não é só ele que vai perecer, mas toda a família que está vindo atrás. Aí se a casa cair, aí perece a família, aí o filho vai para as drogas. O casamento separa, a vida já não está aquilo tudo, e aí você
pergunta, por que está acontecendo isso? Eu não estou entendendo por que está acontecendo isso. É a casa que está edificada superficialmente. É a casa que está edificada só na beirinha. Irmão, quer ver a tua família prosperar e ser abençoada? Pega a pá, pega a enxada, desculpa a minha expressão, tira a preguiça do corpo, irmão, e cava fundo até achar o platô de rocha, porque aquele que edifica a sua casa em Cristo, a casa não perece, a casa permanece de pé. Mas para isso você tem que cavar fundo. Tem que cavar fundo. O que é cavar fundo? É para ir para dentro da Bíblia. O que é cavar fundo? É viver uma vida de oração, dobrar o joelho com a família e orar. O que é cavar fundo? É viver uma vida totalmente entregue para Cristo. Irmãos, me perdoe. Eu viajo pela bondade e misericórdia todo esse Brasil pregando o Evangelho. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque Deus fez uma promessa. E eu tenho visto tantos lugares, irmão, que a casa já não está mais edificada na rocha, está edificada na areia. É uma vida superficial. É uma vida sem culto. É uma vida sem oração. É uma vida sem jejum, sem preparo, sem leitura bíblica. A nossa vida é só o mundo secular e o mundo social. É shopping. É só lazer, é só questões internet, é só isso. Você quer ver alguém buscar a Deus de verdade? É quando um filho cair na cama doente e o médico desenganar. Você quer ver uma pessoa cair na oração de verdade, no jejum, na oração na Bíblia? É quando a coisa ficar ruim para você. Tem um pastor que disse: eu quero orar a Deus. E quero pedir que Deus traga bastante, que aconteça bastante problema, assim o povo se volta mais para Deus. Claro que é uma oração, né? Nós queremos o bem, e se nós queremos o bem, quanto mais Deus quer o nosso bem. Mas nós precisamos nos voltar mais a Deus. Casa que está edificada superficialmente, ela cai. Está dentro da igreja, mas a casa está caída. Mas igreja que edifica profundo, que cava fundo, ela permanece, ela fica firme. Eu tenho ainda 15 minutos. É que eu aprendi que quem prega pouco, prega sempre, né, pastor Cícero? Mas eu quero finalizar falando do gafanhoto, porque eu sei que não vai dar para falar tudo. O gafanhoto, ele é um inseto muito interessante. O gafanhoto, ele voa 320 quilômetros durante um dia. O gafanhoto, ele anda em nuvens, em bandos, porque ele sabe que não consegue andar sozinho. E a nuvem de gafanhoto pode chegar de 1 até 3 bilhões dele. E quando eles voam 320 quilômetros por dia, eles descansam em galerias e oceanos. É a coisa mais interessante. Eu vi no Discovery e no National Geographic, eu fiquei encantado. Sabe como é que os gafanhotos fazem, pastor Cícero, para atravessar os oceanos? Pousa aquela nuvem de gafanhoto no oceano, onde os peixes se alimentam, mas alguns escapam. Sabe como é que eles fazem? Por gentileza, se levante. Um gafanhoto, ele fica boiando na água, enquanto o outro, seu amigo, passa por cima dele aqui, ó. E quando ele passa por cima, o que passou por cima serve de boia no oceano, o outro passa. E um vai ajudando o outro, obrigado. Um vai ajudando o outro, porque ele sabe que sozinho eles não conseguem atravessar os oceanos. Eles entendem, na sua natureza, que sozinho eles morrem. Eles perecem. Os gafanhotos sabem que vão morrer sozinhos. Mas se eles estiverem unidos, juntos,
eles sabem que eles conseguem vencer os oceanos, que eles conseguem atravessar. Sabe o que eu quero dizer para você? Sozinho você não conseguirá. Infelizmente tem pessoas que têm isso embutido no caráter, autossuficiência, que batem no peito dizendo que eu não preciso de ninguém, ninguém paga minhas contas, ninguém paga minha dívida, eu não preciso de ninguém, bato no peito e faço e pronto. Não, sozinho você não vai conseguir atravessar os oceanos da vida, ninguém consegue fazer nada sozinho. Sabe como é que nós vamos atravessar essas crises, essas dificuldades existenciais na nossa vida? Como enxames de gafanhoto unidos, de mão dada, e aí a gente vai conseguir vencer. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sozinho a gente não vence. Ninguém é super-homem. Ninguém é super-mulher. Sabe qual é o problema? É que nós vivemos em guerra. Guerra política religiosa. Guerra dentro da igreja. Guerra por cargo, guerra por posição, guerra, vivemos em constante guerra, e não adianta você dizer que não e mentir para você mesmo que é verdade, nós vivemos em guerra. O problema é que enquanto os gafanhotos se unem, os homens competem para ver quem é o melhor. Não existe, senhores, ninguém melhor do que ninguém. O problema é que a gente às vezes olha alguém de costas e vê uma escada nas costas daquela pessoa, tendo a possibilidade de subir por ela e passar por cima. Mas não é assim. Ninguém vai tirar aquilo que é teu. Ninguém é melhor do que ninguém. Se existe alguém melhor aqui nesta noite, é Jesus de Nazaré, Ele é o melhor. Ele é o melhor. Nós não somos nada. Eu era um drogado, pastor Cício. Um capoeirista, usei cocaína, crack, LSD, eu tenho vergonha de falar isso. Traficante, ruim. Mas Deus olhou para mim e acreditou, e me ensinou a seguir os seus passos e fazer a sua vontade. Tem pessoas que não entendem a chamada e o ministério na minha vida. Quanto mais falam para me prejudicar, mais o Senhor me faz crescer. Porque o contrário, não é fazendo mal que você cresce, é fazendo bem. É ajudando, é fazendo a obra de Deus, é estendendo a mão. Irmão, nós temos que nos unir. O problema também é que enquanto os gafanhotos ensinam, os homens desaprendem. Alguém aqui já viu um enxame de gafanhoto entrar numa lavoura? Quem já viu? Tem bastante lavoura aqui para instalar, você já viu? Irmão, é questão de segundo, eles devoram tudo. Acabam com tudo. E sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Eu vou falar com muita reverência e temor. Deus falou para mim que as sementes do inimigo têm sido plantadas nas nossas igrejas. Tem crescido uma lavoura e muitos têm perdido discernimento. A lavoura do inimigo está crescendo cada vez mais e a gente não está dando conta, não está se apercebendo das coisas. O inimigo não brinca enquanto nós dormimos, ele não brinca. A lavoura do inimigo está crescendo, mas nós como igreja,
Se nós nos unirmos como enxames de gafanhoto e entrar na lavoura do inimigo, nós conseguiremos destruir toda a lavoura do inimigo, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Enquanto a igreja estiver de pé, enquanto a igreja estiver unida, enquanto a igreja estiver de mão dada, a obra missionária cresce, a igreja cresce, as almas se convertem, o negócio acontece, irmão, mas tem que andar unido. Não é um querendo derrubar o outro que nós vamos vencer. Se coloque de pé, eu preciso orar. Oxalá que eu tivesse mais tempo para terminá-la. Mas, é como eu disse, quem prega pouco, prega sempre. E eu quero voltar a ver o rosto dos irmãos. E eu quero orar por você. Entenda, o que eu estou falando aqui é profético. O que eu estou falando aqui é verdadeiro. Existe um remanescente que geme e chora. Existe um remanescente que está orando e clamando para que Deus venha trazer um avivamento à igreja. Para que Deus venha fazer algo surpreendente na igreja. E isto é uma urgência. Ah, pastor, tu é saudosista? Não. Mas eu me lembro quando a irmã Iracildes tirava o grampo do cabelo, soltava os cabelos e marchava na sede do relógio profetizando. Tu é saudosista? Mas não, mas eu me lembro quando a Terezinha de Bem, saudosa Terezinha de Bem, cantava no coral e a glória de Deus descia. Tu é saudosista, pastor? Não. Eu tenho saudade do tempo antigo. Quando eu dobrava o joelho, quando eu entrava pela porta, no culto de doutrina, as irmãs tudo gemendo e chorando. E aquela língua estranha. Que a gente entrava já se arrepiando todinho. As irmãs se levantavam da oração, tinha uma que marchava e dizia: assim diz o Senhor. Você lembra desse tempo? Jesus não mudou. Por favor, Jesus não mudou. Quem mudou somos nós. Nós mudamos. Nós precisamos voltar a chorar, a falar em mistério, a profetizar, a marchar na igreja. Igreja não é um clube social, onde é um lugar marcado para encontros. Igreja ainda é santa. A igreja ainda é santa. Eu preciso orar por você. Nós precisamos nos unir mais. Não é uma advertência destrutiva, mas construtiva. Porque nós, de fato, precisamos nos unir mais. Nós precisamos gritar, chorar, gemer. Não espere vir o tempo de Joel, onde até as cascas das figueiras são devoradas, para o povo clamar e dizer: Senhor, traga o avivamento novamente. Não espere isso. Só quem acredita que nós podemos vencer todas essas batalhas e sentir a glória de Deus, levanta a mão, eu quero ver. Só quem acredita nisso. Só você que levantou a mão, vem para frente. Só os que levantaram. Só quem levantou, vem. Só quem levantou. Quem não levantou, fique à vontade. Mas quem levantou as mãos, venha. Eu preciso orar por você agora. Nós precisamos chorar juntos. Nós precisamos falar em mistério com Deus. Línguas estranhas só Deus entende. O diabo não entende, os anjos não entendem.
Nós precisamos voltar a profetizar na igreja. Como disse o Marco Antônio, nós precisamos sair um pouco da ética, do formalismo, deixar de ser rotulado, protocolado e fazer algo diferente, pelo amor de Deus. Tem gente que me chama às vezes de crente doido, porque se Deus se manifestar no shopping eu falo em mistério com Ele. Como uma vez ali no Della Justina, desceu uma irmã, apontou o dedo para mim no shopping, descendo a rampinha, na parte de trás do shopping Della Justina em Criciúma. Quando ela descia a rampinha, ela vive marchando, e eu já comecei a entrar no mistério também, irmão. O povo passando, olhando, eu não quis nem saber. Tu acha que eu ia perder de ouvir a voz de Deus ali, só porque eu já não? Eu disse, fala, Senhor. Nós não podemos nos envergonhar de Cristo. Nós não podemos nos envergonhar de quem nós servimos. Nós temos que mostrar a nossa identidade e dizer que somos. Volte a chorar. Volte a falar em mistério. E você vai ver o crescimento multiplicar, triplicar. O povo não quer isso, o povo quer algo diferente. Eu vou orar. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Senhor Deus. De Brooks Pelvin Gemolgues Vilse Mahauezeg Tem show de que elas alvogamente desce o ívil Calamonda Galassou Bincho de que Espírito Santo de Deus, a tua igreja está aqui reunida, Senhor, e eu já posso ouvir línguas estranhas, eu já posso ver, Senhor, pessoas chorando aqui neste lugar. Ó Senhor, infelizmente tem lugares que o teu Espírito já não está mais, mas eu te glorifico porque aqui o teu Espírito Santo paira e fala com a igreja, e a igreja se manifesta em gratidão, se manifesta em adoração, se manifesta, Senhor, com lágrimas. Obra missionária, Senhor. Oh meu Deus, obra missionária com trabalho, obra missionária, Senhor, é edificando casa na rocha, obra missionária com união, Senhor. Esta palavra, Senhor, é de conscientização, de avivamento, porque avivamento, meu Pai, não é a tampa da panela voar, é o fundo da panela cair. Avivamento não é sair feliz com o pregador, mas triste consigo mesmo. Avivamento é quando nós reconhecemos a posição que estávamos e queremos mudar a rota, queremos ir para um lugar mais elevado, mais sublime, mais excelente. Senhor, ouve a nossa oração. Aviva a tua igreja, Senhor. Uma igreja avivada, ela produz mais. Uma igreja cheia do teu Espírito, ela produz mais, ela faz a diferença. Enche os teus filhos com o teu Espírito e com a unção que o Senhor tem proposto para nós nesta noite.
Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Abraça a pessoa que está do seu lado e diga: a vitória é nossa. Em nome de Jesus.